O mal que não dói custa mais caro. Hoje eu vou trazer um assunto bem delicado aqui no OyoCast, que foi uma discussão que aconteceu no curso de macrobiótica que eu tô fazendo. Gente, estou fazendo um curso de culinária macrobiótica, se você ainda não sabe, se você não me acompanha lá no Instagram. Não foi por causa do Ayurveda, não foi para aprender macrobiótica para trazer para vocês, é simplesmente porque era um curso presencial de culinária saudável e eu quis participar porque faz bastante tempo que eu não faço nada presencial e nunca tinha feito nada presencial aqui em Buenos Aires, então eu resolvi me abrir para isso, para essa experiência e essa semana eu presenciei uma discussão nesse curso muito importante que eu preciso muito trazer aqui. Então, fica ligada que esse episódio vai ser um daqueles episódios que vai talvez virar algumas chaves na sua cabeça. E são chaves muito importantes. Então, fica aqui até o final, me acompanha, pega papel e caneta, se aprofunda aqui nesse assunto, porque eu tenho certeza que pode mudar muita coisa aí pra você. Já manda essa aula para uma outra pessoa que você gosta muito, que você sabe que se interessa por saúde, por bem-estar, porque se você tá aqui, você se interessa, com certeza você não caiu de paraquedas. E aproveita, se você ainda não é inscrita, se inscreve aqui no canal se você tá pelo YouTube. Se você tá pelo Spotify, aproveita, já favorita o meu canal do OyoCast, coloca 5 estrelas, porque isso me ajuda muito a atingir outras pessoas. E a minha intenção aqui é justamente atingir o máximo de pessoas que eu puder. Porque, pra mim, o meu objetivo de vida é realmente que outras pessoas encontrem esse bem-estar que eu encontrei na minha vida, encontrem a saúde que eu consegui encontrar na minha vida, que eu nem imaginava que seria possível no passado. Então, bora começar essa aula, que a gente tem um assunto muito importante pela frente. Estava eu na minha aula de macrobiótica, aprendendo a cozinhar. E a professora estava ensinando a gente a descascar amêndoas. Colocar na água, deixar um tempo, fazer ali um processinho, tirar a pele, um pouco como a gente tira a pele de um grão de bico, por exemplo, para depois levar ao forno, assar, deixar ela tostadinha para poder consumir e usar quando quiser. Eis que uma colega de turma perguntou: mas se eu não descascar, o que acontece? Então, ela já tinha falado sobre esse assunto com a gente e ela perguntou: o que acontece, turma, se a gente não descascar? E nós, que estávamos bem atentas, respondemos: fica mais difícil de digerir. E tudo que é mais difícil de digerir, no futuro, cobra. E aí, essa aluna, essa colega, ela é muito questionadora, ela, mesmo estando lá, parece que ela não quer estar lá, sabe? Tudo que a professora fala, ela fala: ah, não, vou continuar fazendo igual. Ah, não, isso aqui não faz sentido pra mim. E tudo bem, né, quando não faz sentido pra gente, mas você percebe que é uma colega que ela é muito resistente. E aí ela disse: ah, eu sempre comi desse jeito, sempre comi com casca, nunca descasquei. Não vou começar a descascar agora, não tem por que eu começar a descascar agora, vou continuar seguindo como eu sempre fiz. E aí a professora, então, perguntou pra ela: fulana, né, não vou falar o nome dela, se o que você come não te faz mal, então me explica por que você tem 2 doenças autoimunes, problemas respiratórios, inclusive ela fica de máscara o tempo inteiro porque ela tem problemas muito sérios respiratórios, e problemas intestinais, porque você já comentou várias vezes que você não vai ao banheiro. Então, né, o silêncio pairou na sala, ela ficou um pouco irritada, tentou discutir, enfim, e aí a professora deu toda uma explicação. E nesse momento eu resgatei, né, o meu conhecimento de Ayurveda e falei: cara, como é importante a gente prestar atenção no nosso corpo, a gente aprender a entender como as coisas funcionam. Porque nem sempre aquilo que a gente come vai nos fazer mal na hora que a gente come. Nem sempre é tão rápido assim. Na verdade, na maioria das vezes não é. A grande questão aqui é: ninguém acorda do nada com doença autoimune. Ninguém acorda do nada com um câncer, com uma gastrite, com uma endometriose. Ninguém acorda do nada com um corpo que não funciona mais.
como deveria funcionar. As doenças, elas se formam em estágios, elas se formam por meio das rotinas, dos hábitos que a gente tem. É o nosso dia a dia que faz com que o nosso corpo se equilibre ou se desequilibre, construa saúde ou construa doença. É no dia a dia, nas escolhas que a gente faz, nos sintomas que a gente escuta ou que a gente não escuta, que a gente presta atenção ou que a gente simplesmente silencia com medicamento, que vai definindo como que vai ser a nossa saúde, como que vai ser o nosso bem-estar, se a gente vai ter bem-estar ou se a gente não vai ter bem-estar. Então, na hora que a gente come alguma coisa que não faz bem pra gente, seja porque é um alimento pesado demais para aquele momento e o seu acne, o teu poder digestivo não tá pronto para digerir aquilo, seja porque você tá comendo sem fome, não é o momento, seja porque você tá comendo um ultraprocessado e o teu corpo não tem enzimas para digerir aquilo, então ele sofre mais para conseguir digerir, seja por, enfim, qualquer motivo que for, mas o teu corpo não tá preparado para aquilo, o teu corpo ele não vai conseguir digerir. Então, no momento em que ele recebe esse alimento que ele não consegue digerir direito, que vai fazer mal para ele, não necessariamente ele vai gritar. Muitas vezes ele não vai. O que ele vai fazer? Ele vai acumular. Então, o primeiro processo é ele acumular aquilo, ele reter aquilo, porque ele vai precisar tentar lidar em algum momento. Ele vai registrar aquilo, ou seja, aquilo vai ficar dentro do teu corpo, aquele mecanismo que ele precisou usar, aquela inflamação que ele precisou gerar, vai ficar registrado ali. E como ele tá o tempo inteiro tentando fazer com que você sobreviva, tentando fazer com que você se recupere de todas as más escolhas que você toma, porque esse é o principal objetivo do seu corpo, te manter vivo, te manter saudável dentro do que ele conseguir, ele vai tolerar. Então, uma vez que você faz isso, ele tolera, outra vez ele tolera, mais uma vez ele tolera, até que chega o momento em que ele não tolera mais. E aí é que mora o perigo. Quando chega o momento que ele não tolera mais, ele começa a gritar. E aí sim, esse grito são aqueles sintomas fortes, esse grito são as doenças, esse grito é realmente o sofrimento, é quando o seu corpo ele já não consegue mais lidar com toda a bagunça que foi sendo acumulada, que foi sendo a cada dia plantada ali até chegar o momento dele colher, até chegar o momento dele falar, eu não aguento mais, eu não consigo mais dar conta. E aí, o que eu quero trazer aqui pra você hoje são algumas questões pra você avaliar se você não tá fazendo isso na sua vida. Porque o teu corpo, ele está te dando sinais. A questão é que você não tá sabendo ouvir. Eu quero que você entenda o quanto é importante você prestar atenção no que tá acontecendo com você. Porque se você não tá 100% bem, sem precisar de remédio nenhum, sem precisar de suplementação o tempo inteiro, sem precisar de requisinho pra recuperar a saúde, então, o teu corpo ele tá te dizendo que o que você tá comendo não tá funcionando. O que você tá fazendo não tá funcionando. Chove cliente pra mim que chega falando, mas Yara, eu faço uma dieta super saudável, eu tenho um estilo de vida super saudável, eu faço tudo que a nutricionista manda. E aí eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tô com essa doença. O que tá acontecendo? Que óleo que eu preciso passar no corpo? Que suplemento ayurvédico, medicamento lá da Índia, dos Himalaias eu posso tomar para recuperar a minha saúde? E na verdade não tem nada a ver com isso. Na verdade a pessoa acha que tá fazendo uma ótima alimentação, mas o corpo dela tá o tempo inteiro falando, isso daqui não tá funcionando. Essa quantidade de proteína aqui não tá boa para você. Essa quantidade de gordura pro teu biotipo não é legal. Sei lá, você é uma pessoa cafa, que já tem excesso de estrutura no corpo e tá ali comendo um monte de gordura o tempo inteiro, porque a nutricionista falou que gordura é boa, porque dá energia e blá blá blá. Mas não é bom pra você. Porque você tem um biotipo, uma estrutura, uma situação de vida que o teu corpo não consegue suportar aquele monte de gordura. Ao passo que se a gente tem uma pessoa vata, por exemplo, super seca, super magra, ela vai precisar de mais gordura. Para ela vai fazer sentido uma dieta com mais gordura.
Então, a gente precisa aprender a separar as coisas, a gente precisa aprender a escutar o nosso corpo e entender que nenhuma doença nasce do nada. O teu corpo, ele tá falando o tempo inteiro com você. Então, vamos prestar atenção aqui. A primeira coisa que eu quero que você avalie é se de repente você não tá na mesma situação dessa mulher que eu contei, né, dessa colega de curso, que é o corpo dela já tá tão maltratado, já tá tão inflamado há tantos anos, ela já sofre com isso há tanto tempo, que ela se acostumou com os sintomas, ela se acostumou a viver medicada. E tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase minha e que eu sempre repito, principalmente lá no Instagram, vira e mexe eu tô falando ela, que é: a vida é muito curta para ser medicada. Então, se você medica o tempo inteiro, presta atenção, que você está silenciando coisas importantes. Você está silenciando a voz do seu corpo, a conexão com o seu corpo, a sua possibilidade de criar a sua saúde, a sua possibilidade de ser autônoma da sua saúde. E essa mulher, ela já está tanto tempo em sofrimento que ela simplesmente se acostumou. Então, não é que o corpo dela não está dando sinais. É que ela simplesmente não percebe. Ela não consegue escutar, porque para ela aquilo já é normal, ela tá o tempo inteiro medicada, né? Para começar, ela tá o tempo inteiro medicada. Então, muitos sintomas não aparecem para ela, porque o medicamento faz com que não apareça, mas não significa que o sintoma foi resolvido, que ele foi tratado, que o problema não tá ali. Significa que o corpo foi silenciado. E aí vem outra frase que eu sempre falo, que é: não existem doenças silenciosas, existem corpos silenciados. São coisas diferentes. Então essa mulher, ela tá o tempo inteiro com uma medicação no corpo. O tempo inteiro o corpo dela está silenciado. Então, por mais que ele tente falar, ela não consegue. Então, presta atenção se você não está vivendo assim. Se de repente você é uma pessoa que tem gastrite e aí você toma pantoprazol ou omeprazol todos os dias e você não tem o sintoma da gastrite, aí você tá aí pensando que sua saúde está maravilhosa, pensando: eu não tenho nada, porque eu não tenho sintoma nenhum, né? Meu problema com a gastrite está resolvido, não tenho sintoma nenhum. Não está resolvido. Não está resolvido. Porque o que está acontecendo é só que você está silenciando o seu corpo. Mas o problema está ali. E na verdade esse remédio, ele vai te criar outros problemas futuramente. Se é que já não está criando e você, de novo, está silenciando, tomando remedinho e achando que está tudo bem. Como você, por exemplo, que tem endometriose, que toma anticoncepcional achando que está fazendo tratamento. E aí você não sente cólica, você não sente dor, você não sente TPM avassaladora, você não sente um monte de coisa. E você acha que tá tudo bem porque você não sente. Mas é o remédio que tá silenciando. Você simplesmente não pode escutar a voz do seu corpo porque ele tá calado. Porque você colocou um negócio, um adesivo na boca do teu sintoma, do teu corpo, e ele não pode falar. Às vezes é de uma dor de cabeça que você toma remédio todos os dias. Então ela aparece e você toma remédio. Eu tenho uma cliente que está fazendo detox comigo, é uma parte do processo dela de limpeza do corpo por conta de várias questões de bloqueio de canal que ela tem. E ela me perguntou, né? Eu falei que ela ia sentir dor de cabeça provavelmente por causa de como tá muito impregnada, né? As toxinas estão muito impregnadas, então provavelmente ela iria ter dor de cabeça. E aí um dia ela me escreveu e falou assim: tô com dor de cabeça, posso tomar Navalgina? Eu falei: calma, não vai tomar ainda. Ela não estava trabalhando, ela estava em casa, ela podia descansar. Eu falei: deixa sentir. A gente se desacostumou a sentir. Tudo precisa ser medicado. Não é pra medicar na primeira. Calma, vamos tomar um chá, vamos deitar. O teu corpo, o que ele tá fazendo quando ele te dá a dor de cabeça nesse processo? Ele tá pedindo pra você ficar quietinha, ele tá pedindo pra você ir lá descansar, porque ele tá fazendo um trabalho muito grande, que é tirar as toxinas de onde elas estão grudadas, daquela gordura onde ela se fixou. Ela tá caindo na corrente sanguínea, ela tá indo pro teu fígado, tem muito trabalho acontecendo no silêncio ali dentro que você não tá vendo. Então ele só quer que você descanse, não é pra dar remédio, não é pra silenciar.
calma. A gente só vai silenciar se for insuportável. Mas se não é calma, a gente criou essa ideia de que a gente não pode sentir mais. E isso tá muito errado, porque quando a gente não se permite sentir, a gente não entende o que tá acontecendo no nosso corpo, a gente não tem tempo para olhar para aquilo, observar e conseguir entender. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, muitas vezes você não dá atenção para o sintoma, você sente, mas às vezes porque ele não é tão forte, ou porque ele vem 1 ou 2 vezes na semana só, você esquece dele. Eu tô cansada de atender cliente que chega pra mim na primeira consulta, na consulta de anamnese, e eu pergunto pra ela, tá, você veio pra tratar essa doença, mas quais são os sintomas que você tem, além desses relacionados à doença que você me trouxe? Sei lá, ela chega e fala, tenho endometriose, tenho cólica, tá bom. O que mais você tem? Nada, tô ótima. Não tem mais nada, né? Durante toda a sua semana, durante todos os seus dias, você tá ótima, você não sente nada. Nada. Tá, e quando você acorda inchada? Ah, olha, falando nisso, acordo sim. E no banheiro, você vai todos os dias? Ah, não, 2 vezes na semana e olhe lá. E quando você vai, dói? É duro, incomoda? Nossa, tenho que fazer força, é horrível, às vezes tenho até que tomar laxante. E dor de cabeça, você tem? Ah, eu tenho, mas ela passa rápido quando eu tomo remédio. Então você tem sintoma. E esses sintomas são importantes, porque todo sintoma conta uma história. Todo sintoma, quando a gente conecta um sintoma, outro sintoma, a doença, como a pessoa dorme, como a pessoa vive, o que ela come, a gente consegue entender qual que é o caminho que a doença levou para se formar. Aonde que ela fez estrago? Aonde ela começou? Quais doxas ela acabou desequilibrando? Quais canais do corpo foram afetados? Quais tecidos não estão bem nutridos? A gente está falando de um tecido plasmático, de um tecido sanguíneo, de um tecido muscular, de um tecido ósseo. A gente consegue enxergar tudo o que está acontecendo naquela pessoa, naquela mulher, a partir do sintoma. Só que se você não para escutar, se você não dá atenção, você não consegue fazer isso. Então, às vezes, o que está acontecendo é que você simplesmente não dá atenção. Porque passa rápido, porque é leve, porque, sei lá, qualquer motivo, ou você já se acostumou, como eu falei, mas você não dá atenção. Então, volta um pouco para dentro de você e avalia se o teu corpo não está falando com você sim e você não está prestando atenção. E aí o terceiro ponto aqui importante não é porque o sintoma não é digestivo, não acontece ali na esfera, na região da sua barriga, do seu abdômen, que ele não está ligado à alimentação. Se você tem dor de cabeça, se você tem muito sono durante o dia, se você tem aquela névoa mental, aquela sensação de que, nossa, não consigo pensar, não consigo resolver meus problemas, parece que tem um peso ali na cabeça. Se você tem insônia, se você tem um sono leve, acorda 3 horas da manhã todos os dias para fazer xixi, fazendo entre aspas, se você estiver só me ouvindo, porque tem muita gente que acorda para fazer xixi durante a noite, mais ou menos nesse horário, entre 1 e 3 da manhã, e acha que é normal, que é só porque bebeu muita água. E não é o fígado gritando, porque nesse momento é o momento que o fígado tá tentando trabalhar. Se você tem, por exemplo, às vezes dores aleatórias no corpo, que você já foi no médico, que você já fez exame e não tem explicação, essas dores são aleatórias, aparecem do nada e não tem um porquê. Tudo isso é o teu corpo te falando que o que você está comendo não está funcionando. Também são sintomas relacionados à sua digestão. Os sintomas de gases, de distensão abdominal, de uma diarreia, é facilmente relacionável à comida, né? A pessoa, ela sente, ela fala, foi o que eu comi. Mas nem sempre é assim que o corpo vai falar, nem sempre é diretamente numa dor digestiva. E por isso que eu falo que aquilo que não dói, aquele mal, aquela coisa que você comeu que não te fez bem, que não dói, ou seja, não dói aonde você
acha que deveria doer, cobra muito mais caro. Porque você não escuta, você não relaciona, você não presta atenção e você acha que tá tudo bem e continua fazendo a mesma coisa que tá te adoecendo. Sabe que falando nisso, tem outra questão importante da gente avaliar aqui. Muitas vezes a gente come alguma coisa e aquela coisa vai dar um sintoma digestivo e aí sem digestivo 3 dias depois. Se você tiver com uma digestão lenta, lentificada, que a gente chama no Ayurveda de Mandagni, que é um Agni, um poder digestivo que está muito baixo, está muito lento, demorado, você pode comer uma coisa e essa coisa demora 2, 3 dias para chegar, por exemplo, no teu intestino. E aí aquela coisa pode te despertar uma diarreia. E você achar que foi o que você comeu horas antes. E de repente não é. De repente aquilo que você comeu há 3 dias atrás que tá te fazendo mal. Mas você acha que é o que você comeu naquele dia, porque a gente tem essa tendência de achar que o sintoma, que quando a gente come alguma coisa que não cai bem, o sintoma é imediato. Mas não é. Voltando aqui num conceito muito importante que eu já trouxe em inúmeras aulas aqui, que é o conceito de ama, de toxina no Ayurveda. Tudo aquilo que a gente come que não é bem digerido, vai ficar ali, como eu falei, né? O corpo ele vai guardar, ele vai reter, e aquilo, conforme vai ficando, né, um tempo ali dentro do nosso corpo, começa a entrar num estado de fermentação e depois de putrefação. E aí começa a fazer o quê? Alimentar bactérias que não são boas, aumentar a produção de bactérias que a gente chama de ruins no corpo. Aí vem aquelas pessoas, que tá muito comum hoje em dia, que tem SIBO, supercrescimento bacteriano. Por quê? Né? SIBO, SIFO também, supercrescimento fúngico. Porque a gente está causando todo um desequilíbrio na microbiota por conta desses alimentos que estão putrefazendo dentro da gente, que o nosso corpo não consegue digerir, fica ali parado muito tempo e começa a entrar nesse estado que seria quase que um estado de decomposição mesmo dentro do nosso corpo. Esse processo também, conforme aquele alimento ele vai ficando parado ali, fermentando, literalmente estragando ali dentro da gente, ele começa a produzir, todo o processo de fermentação produz um teor alcoólico, tá? Seja fora do nosso corpo ou dentro do nosso corpo. Então, se você faz, sei lá, um chucrute, ele tem um teor alcoólico muito baixo, não vai te deixar bêbado, mas tem um teor alcoólico, é uma fermentação. Esse teor alcoólico, ele vai direto para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso central. Então, causa, por exemplo, essa questão que eu falei da névoa mental, de às vezes você ficar meio zonza, parecer que você se acorda meio inchada, você acorda que parece que de repente você bebeu muito no dia anterior, que você tá de ressaca e você não bebeu, de repente você nem bebe, mas você fala, caramba, que sensação estranha. É esse processo fermentativo que tá acontecendo ali dentro. Então, ou seja, tem tudo a ver com a tua digestão, tem tudo a ver com o que você tá comendo, só que você não vai fazer relação. Porque não é ali, né, no teu processo digestivo, não é na tua barriga que tá te dando sinal, então você acha que não é. Mas é isso que o corpo vai fazer, ele vai começar a dar pequenos sinais sistêmicos, porque aquilo tá parado no seu corpo. E aquele alimento mal digerido, ele vai entrar no teu intestino, né, vai tornar o teu intestino muitas vezes permeável por conta disso, porque ele fica muito, aquele alimento vai ficando cada vez mais pesado, mais pesado, mais pesado, e vai inflamando tudo, e vai começando a abrir esses canais, e aí tem um monte de gente hoje que tem o intestino permeável, a grande maioria da população. Aí aquele alimento ele vai cair dentro do intestino, ele vai para a corrente sanguínea e ele vai cair nos teus canais, os canais de nutrição do corpo. Só que eles são incompatíveis com os canais, porque não tá bem quebrado, não tá bem digerido. Então ele vai começar a bloquear canal. Ele vai começar a fazer a nutrição adequada não chegar para os teus canais, não chegar para os teus tecidos, não formar tecido de qualidade. Aí você vai e faz exames e você tá cheia de deficiência nutricional e você não sabe por quê. E é por causa disso, você tá cheio de bloqueio. Ou seja, existe
uma inflamação, porque tudo aquilo que a gente não digere, começa esse processo de fermentação, faz com que o nosso sistema imune seja acionado também, porque são coisas estranhas que estão dentro do nosso corpo causando um fuzuê. Então, o sistema imunológico é acionado, só que você não sente na hora, então você acha que nada está acontecendo, então você tem uma inflamação silenciosa, você tem uma fermentação, entre aspas, silenciosa, como eu estou dizendo, porque você não presta atenção nesses sinais que estão relacionados. E aí, aquele mal todo que tá ali meio que silenciado, no futuro vai gerar a tua doença. No futuro é o que vai gerar, basicamente, a maior parte, acho que 98% ou até mais das doenças que a gente tem hoje, inclusive das doenças que mais matam, são decorrentes dessa alimentação errada. Também, claro, de uma vida errada, de um estilo de vida errado, das pessoas que não dormem, das pessoas que não praticam esportes, que não têm momentos de descanso, tem tudo isso, mas a alimentação é um ponto crucial. E muitas doenças hoje estão relacionadas à alimentação errada, a essa alimentação que a gente faz e a gente acha que tá fazendo bem e na verdade não tá, porque a gente simplesmente está ignorando os sinais que o corpo tá dando todos os dias. O açúcar que você come muitas vezes não te faz mal na hora. Eu tenho uma cliente que quando ela come açúcar, ela exagera no açúcar, ela fica vermelha na hora, assim, dá no rosto dela. E eu falo, gente, essa cliente é maravilhosa, ela tem uma sorte que ela nem imagina. Porque o corpo dela dá sinal na hora daquilo que tá fazendo mal pra ela. Então essa daqui tá fácil. O problema é, na grande maioria das vezes, o açúcar não vai te dar o sinal na hora. Ele vai gerando uma resistência à insulina, um pâncreas que não consegue mais trabalhar tanto, aquele açúcar começa a ficar no sangue, começa a aumentar os níveis, aí vai para uma pré-diabetes, até chegar numa diabetes, e daí começa um monte de problemas, que a gente sabe que a vida do diabético não é nada fácil, e a diabetes começa a gerar um outro tanto de problemas. Então o açúcar muitas vezes não vai fazer mal na hora, mas ele vai fazer mal a longo prazo, porque você está silenciando alguns sintomas. Uma noite mal dormida pode te dar um cansaço, mas não vai gerar um dano tão visível na hora. Só que se você fizer recorrentemente, aquilo vai gerar um dano muito grande, principalmente a nível hormonal, principalmente a nível psicológico. Porque o sono é extremamente importante para restabelecer conexão neural, é extremamente importante para fazer a nossa adaptação hormonal, a nossa regulação hormonal, para fazer a nossa renovação celular para tudo. Ignorar a sede, como por exemplo eu tô fazendo agora porque eu tô seca e não tô bebendo água. Mas ignorar a sede um dia não vai te fazer mal na hora, não vai te fazer mal naquele dia. Mas a longo prazo vai te fazer mal sistemicamente, vai te causar um problema no rim, vai fazer você, de repente, ter que ir para uma hemodiálise, ter que ir para, sabe, uma situação de vida extremamente complicada, porque a gente sabe que não é nada fácil, pessoas que vivem assim, que não têm um rim, né, que precisam de uma doação de rim, porque não bebeu a bendita água da forma certa, porque ficou passando sede o tempo inteiro. Então percebe? Se você tá doente hoje, qualquer doença que você tenha, significa que aquilo que você tá comendo não é bom pra você. Se você ainda não foi atrás de entender o que o teu corpo tá te falando, se você não foi atrás de entender o que você precisa nesse momento, faça isso o quanto antes. Porque se a doença tá aí, ela é o último estágio, significa que o teu corpo passou por 6 estágios. Na verdade, depende. Se você tiver uma doença só, ele passou por 5. Se você já tiver mais de uma, ele passou por 6 estágios. 6 estágios, 6 possibilidades que você teve de se curar e você não se curou. 6 possibilidades que você teve de cuidar do seu corpo, voltar para o seu estado natural e não desenvolver a doença. Então, se você desenvolveu, você já avançou todos esses sinais. E a única forma de você recuperar a tua saúde e evitar que outras doenças venham e que você vive em sofrimento, você precisa mudar aquilo que você está fazendo hoje. Por mais que pareça que é saudável, não é porque é saudável, não é porque é natural, não é porque é lindo, não é porque é uma maçã, não é porque é um morango da época que vai te fazer bem. Depende
do teu poder digestivo do momento, depende de quais doshas estão acumulados, estão agravados dentro de você. Depende a hora que você vai comer aquilo, depende a combinação que você vai fazer, o preparo que você vai fazer, N coisas que você precisa olhar para entender o que vai funcionar para você, o que não vai funcionar para você. Isso é o que eu trago dentro da minha mentoria. Na verdade, eu trabalho com todas as minhas clientes, porque na terapia é óbvio que eu trago esse olhar também, só que na mentoria eu trabalho na capacitação realmente dessa mulher de se tornar autônoma da própria saúde. A mentoria Travessia é a minha mentoria onde eu pego na mão da mulher, a gente passa por um processo juntas, em que ela aprende a escutar os sinais do corpo, a interpretar os sinais, a fazer uma alimentação intuitiva, a entender o que ela precisa a cada dia, sair um pouco dessa coisa do que a gente conhece, de proteína, carboidrato, gordura, isso e aquilo, e quantidade, e começar a olhar pra si. Eu fiquei muito feliz essa semana, teve uma cliente que falou: nossa, Yara, tô ouvindo o seu podcast e eu tava com uma dificuldade de encontrar a quantidade que eu deveria comer, e você falou de comer um anjali, que o Ayurveda fala que é a quantidade que a gente deveria comer, é o que cabe na palma das nossas mãos assim unidas, por refeição, né, o que a gente deveria comer. E ela falou: eu comecei a fazer isso e eu tô ótima, eu tenho disposição, eu não fico pesada, eu saio da mesa feliz, super saciada, só que sem estar pesada, sem ficar cansada depois, eu consigo fazer todas as minhas atividades. Isso nunca aconteceu. Mas por que ela chegou nessa conclusão, né? Porque ela tá se olhando, ela tá se observando, ela tá se permitindo. Então esse é o meu objetivo com as minhas clientes. É trazer essa consciência, essa autonomia de entender o que funciona para ela a cada momento. Então, se você quer a minha ajuda para isso, vem para a Mentoria Travessia, me escreve no WhatsApp, me escreve lá no Instagram, onde você quiser. Eu faço questão de tirar todas as suas dúvidas e te receber. 2026 está chegando. Eu tô com pouquíssimas vagas para esse final de ano, então nem sei se eu vou conseguir encaixar dependendo do horário que você chegar para falar comigo, mas para 2026 já faça esse plano. Se você não quiser fazer agora já, mas já faça para 2026. Decida para ontem. Já vai atrás do objetivo, já começa agora a olhar para o teu corpo, já começa agora a olhar para você. Para de ficar achando que sintoma é normal, para de ficar achando que uma dor de cabeça é só uma dor de cabeça. Teu corpo, ele tá te avisando. Tem coisa errada aí e você precisa olhar, porque senão você vai ser acumuladora de doenças, como essa colega do curso, que hoje acha que é normal viver desse jeito. Eu não quero que você seja essa pessoa. Então, por favor, olha pra você. Para de normalizar. Eu te vejo no próximo episódio. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou, de mandar para quem você acha que precisa escutar isso e de ativar o sino das notificações para você sempre ser avisada quando um novo vídeo sair. A gente tem encontro toda terça-feira, às 7 horas da manhã. E claro que fica disponível aqui para você assistir quando você quiser. Um grande beijo e até a próxima.